Olá pessoal, eu sou Ana Pierre, sou graduanda em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e nesse vídeo vamos continuar a nossa playlist de análise estrutural 1. Nessa videoaula a gente vai falar mais sobre esforços em estruturas, ok? Então vamos começar. Primeiro, o que são estruturas, né? Estruturas são elementos de uma edificação que estão submetidas aos mais variados esforços e que têm como constituição primária as partes existentes que garantem a estabilidade de um objeto de projeto, como por exemplo, uma edificação. Dentre os esforços que atuam nas estruturas, a gente tem os esforços externos e os internos. Os externos são divididos entre os ativos e os reativos, os ativos são divididos entre os permanentes e os acidentais, e os acidentais são divididos entre os estáticos e os dinâmicos. Mas a gente não vai estudar sobre os esforços externos nessa matéria, ok? A gente vai focar nos esforços internos. E os esforços internos são divididos em esforço normal, esforço cortante, momento fletor e momento torsor, ok? E a gente vai focar principalmente nesses três primeiros aqui, beleza? Então, continuando aqui, nosso principal objetivo é determinar os valores dos esforços aos quais uma estrutura está submetida. Resume-se ao traçado dos seus diagramas de esforços internos, que mostram os pontos mais vulneráveis da estrutura, possibilitando a realização do dimensionamento da estrutura. No entanto, para que o traçado destes diagramas siga o padrão correto, faz-se necessário conhecer a convenção de sinais adotada conforme a figura abaixo. Então a gente tem o seguinte: se a gente realizar um corte e analisar o corte pela esquerda, a gente vai ter que, se o cortante for para cima, ele vai ser positivo. Se a força normal for para a esquerda, vai ser positivo também. E se o momento fletor apontar para cima, né, no caso for nesse sentido, também vai ser positivo. Opa, deixa eu apagar aqui. E se por acaso a gente estivesse analisando de novo pela esquerda, a gente tivesse um cortante para baixo, o que a gente ia fazer? Bem, esse cortante vai ser negativo. Por que ele vai ser negativo? Porque ele está no sentido oposto que a gente considera positivo aqui, pela convenção que a gente considera positivo, porque o positivo é para cima e ele está para baixo. Analisando pelo lado esquerdo, quando a gente vai para o lado direito, essa situação muda. Mas primeiro vamos ver o esquerdo. E o normal? E se a gente tivesse o normal indo para a direita, analisando pelo lado esquerdo? Ele ia estar negativo, ok? O normal tem uma coisa que é, você pode ver que ele está comprimindo, né? Se a gente tiver um objeto e tiver essas duas, tipo aqui um F1 e aqui um F2, pode perceber que ele está se comprimindo, e compressão é sempre negativa, ok? Tanto que se a gente for analisar aqui ao do outro lado, o positivo é o quê? É para a direita, que é tracionando e não comprimindo. Ó, o negativo seria assim. Mas ok, voltando, o momento fletor vai ser negativo quando ele for assim. Por quê? Porque é o oposto do que está sendo considerado positivo, ok? Beleza? Então, assim, peraí, deixa eu pegar o vermelho. Aqui, ó, assim, positivo pro lado esquerdo, analisando, né, o lado esquerdo, o cortante, isso tudo é positivo, ok? E aqui pro lado direito a mesma coisa, assim, o cortante é positivo, o normal é positivo para esse sentido e o momento fletor é positivo para esse sentido. Os sentidos opostos vão ser negativos, ok? Vamos continuar então. Agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre o momento fletor, o esforço normal e o esforço cortante, ok? Então vamos começar. O momento de uma força, também chamado de torque, é o que faz um objeto girar em torno de um ponto ou eixo. Eu acredito que algum de vocês já saibam, só que eu acho que é interessante a gente revisar, pra gente sempre lembrar o que a gente está estudando, né? Então, o momento é o que faz o objeto girar em torno de um ponto ou de um eixo. O conceito básico que a gente tem de momento é que momento é a força vezes a distância até o ponto de rotação. E a força precisa ser fora do ponto de rotação para gerar esse giro. A distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação. O momento fletor é um tipo específico de momento, ou torque, que causa a flexão de um corpo, geralmente uma viga ou estrutura alongada. Ou seja, um momento fletor é o que faz a viga entortar. E a gente tem aqui agora um exemplo prático que é a porta. Imagine uma porta. Deixa eu desenhar aqui uma porta. E aqui vou desenhar as dobradiças. Tá, perfeito. Uma linda porta. O ponto de rotação é a dobradiça da porta. Quando você empurra a porta perto da maçaneta, ela gira fácil. E quando você empurra perto da dobradiça, fica muito mais difícil girar. E por que isso acontece? Bem,
Quando você gira ela aqui, ó, da maçaneta, a gente tem uma distância maior. E o que acontece? Por exemplo, vou dizer aqui, o momento é força vezes a distância. Então, a força aplicada foi de, sei lá, 5 e a distância aqui é de 10, ok? Mas agora, se a gente for pegar daqui, um D2, o que vai acontecer com o momento? O momento, vamos dizer que a gente vai aplicar a mesma força, a gente só mudou a distância. Então, vai ser 5 vezes 3,5, sei lá. Aí, se vocês fizerem esse cálculo, vocês vão ver que o M2 vai dar menor. Então, quanto maior o momento, vai ser mais fácil de girar essa porta, né? Quanto mais longe a gente estiver aqui a distância, beleza? Isso acontece porque quanto maior a distância da força ao ponto de rotação, maior o momento, mais fácil de girar, beleza? Tudo certinho? Se tiverem alguma dúvida, é só deixarem nos comentários que eu respondo. Beleza, galera? Então tá. Imagine uma viga apoiada nas duas pontas, como uma régua apoiada entre dois livros. E você pressiona no meio. O que vai acontecer? A viga vai entortar para baixo no meio, e esse efeito de curvar a viga é causado pelo momento fletor. Sempre que há uma força aplicada fora dos apoios, ela tende a fazer a viga girar em torno de uma seção interna. Isso cria um momento interno, o momento fletor. Ela aparece dentro da estrutura como uma resposta para tentar equilibrar o efeito das forças externas. Então tá, a gente tem aqui dois livros, né? E deixa eu pegar aqui uma outra corzinha. E a gente tem aqui uma régua. Se a gente fizer aqui essa cor não ficou muito boa, né, com o fundo, mas tá, gente, se a gente fizer aqui uma força, o que vai acontecer com essa viga? Essa viga não, perdão, essa régua. Essa régua, ela vai começar a se curvar para baixo, ok? Conseguem ver isso? E aqui a gente tem, né, o que eu acabei de desenhar, né, essa aqui desenhado bem melhor, né, então espero que vocês consigam visualizar isso, o que está acontecendo. Agora vamos falar sobre a força normal ou a força axial. A força normal é a força que atua ao longo do eixo da peça, tentando alongar ou comprimir o material. Se você puxa uma barra pelas pontas, ela está em tração. A força normal é positiva, ou seja, tração positiva. Aqui a gente tem uma barra, aqui o eixo dela. Daí, por exemplo, eu vou começar a puxar essa barra. Eu tô aqui puxando aqui sei lá, uma mão. Ai, minha webcam tá lá em cima, né? Oh, eu sempre esqueço disso. Perdão, gente. Perdão, viajei. Mas tá, ó. Eu tenho uma barra e eu tenho aqui a minha mão. Uma mão bem bonita. E o que eu tô fazendo? Eu tô puxando. Eu estou tracionando. Empurrar uma barra pelas pontas. Se você empurrar uma barra pelas pontas, ela está em compressão. E a força normal é negativa. Então agora, em vez de eu estar tracionando, eu vou estar empurrando e eu vou estar fazendo uma força nesse sentido. Beleza? Daí ela vai estar negativa. Atua na direção do comprimento da peça. Um exemplo: sendo pressionada de cima para baixo. Força normal de compressão. Aqui, uma coluna de um prédio. Meio estranho, mas tá, vai ser isso. E ela está sendo tracionada aqui para baixo. Daí, mas como assim? Isso não seria força cortante? Não, porque olha só. É como se fosse essa viga, só que apenas mudou. Ela só rotacionou. Então é força normal, ok? Agora, outra coisa, essa aqui então é compressão. E deixa eu apagar aqui que já tem muita anotação. Agora a gente de aço que tá puxando um objeto aqui, sei lá, não sei o que é isso, mas ele tá puxando um objeto. Daí vai ser uma força normal de tração, ok? Deixa eu... Entendido, galera? Agora vamos falar sobre a força cortante. A força cortante é a que tenta fazer as partes das peças deslizarem uma sobre a outra, cortando o material. Atua perpendicular ao comprimento da peça. Atua perpendicular ao comprimento da peça, ok? A outra, a força normal axial, atua na direção do comprimento da peça e esta aqui, a cortante, é perpendicular ao movimento da peça. Imagine segurar um sanduíche e empurrar o pão de cima para a direita e o de baixo para a esquerda. Isso é um corte. A força cortante é responsável por esse tipo de deslizamento. Você pode, né, talvez eu deveria ter pegado um pão, mas talvez isso seria desperdiçar comida, então melhor não mesmo. A gente pega um pão, você vai puxar essa aqui pra cá, essa aqui pra cá. Isso daí vai realizar uma força cortante e o pão vai acabar se partindo, ok? Beleza, galera? Ou seja, se analisarmos o elemento estrutural pelo seu lado esquerdo,
devemos considerar como positivo os sentidos considerados do lado esquerdo desta convenção. Por outro lado, se analisarmos o elemento estrutural pelo seu lado direito, devemos considerar positivos os sentidos considerados do lado direito desta convenção. Utilizando o método das seções para a determinação de esforços internos, objeto de estudo da análise estrutural, pode-se enunciar 4 situações que facilitam o traçado dos diagramas. Para tal, praticam-se seções toda vez que houver modificação de carga ou geometria. Os gráficos de momentos fletores serão traçados do lado das fibras tracionadas. Portanto, observa-se pela convenção acima que os momentos positivos serão traçados do lado de baixo da haste em análise. Por outro lado, os gráficos de cortantes normais positivos são traçados acima do eixo da peça e os negativos abaixo do eixo da peça. Tá. Então tá, o que eu falei aqui nesses 2 slides? Existem, como a gente analisar 4 tipos de seções, mas eu não vou fazer isso dessa vez. Mas se a gente analisasse, daí a gente ia considerar aquela convenção que eu mostrei no começo. Eu vou resolver de outro jeito, que é um jeito que eu prefiro. Mas na descrição eu deixo disponibilizada a apostila que eu uso para fazer as aulas, que é a apostila do PET da Engenharia Civil da UFSC. Então quem quiser, é só ir lá olhar, né? Que daí vai ter bem explicadinho as sessões. Mas eu vou realizar de outro jeito, né? Mas no final tá tudo certo, ok? Daí, em relação a isso, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui o gráfico do momento fletor. E o gráfico do momento fletor, ele é considerado positivo essa parte e negativo essa parte de cima. Meio contraintuitivo, né? Mas é assim que funciona por causa das fibras que se tracionam, ok? E daqui, tanto do cortante quanto do normal, é o contrário, né? É o que a gente está acostumado, que é o lado de cima positivo e o lado de baixo negativo, ok? Tudo certo? Agora vamos começar a fazer os exemplos para vocês conseguirem entender isso na prática. Então, galera, eu tinha esquecido de passar esse lembrete aqui, né? Mas é praticamente o que a gente já tinha falado antes, mas mais explicado, que na engenharia civil, preferencialmente usam-se estruturas de concreto armado. Na maioria dos casos, as cargas que atuam sobre as vigas são verticais para baixo, atuando ao longo do comprimento da viga, o que provoca tração nas fibras inferiores e compressão nas superiores, quando submetidas à flexão. Daí que se convencionou que o lado positivo do diagrama de momentos fletores é o lado inferior, onde as fibras da estrutura sofrem esforços de tração, e onde deverá ser colocada a armadura de tração correspondente. Por outro lado, se a tração é nas fibras superiores, o momento fletor será traçado no lado de cima do eixo da viga, e, consequentemente, será momento fletor negativo. Galera, então vamos começar fazendo o exemplo 1. Nesse exemplo, a gente tem uma viga de 8 metros e a gente tem 2 apoios. A gente tem o apoio A e a gente tem o apoio D. O apoio A, ele é de primeiro gênero por causa que tem um tracinho embaixo. Daí é de primeiro gênero, ok? E a gente tem o ponto de apoio em D, que é de segundo gênero. Mas, caso vocês não lembrem, eu expliquei isso no primeiro vídeo não. No vídeo de grau de estaticidade. E nele eu explico melhor isso daqui. Mas ok, vou revisar aqui rapidinho. Então a gente tem que o do primeiro gênero vai ter apenas uma reação de apoio, que é essa daqui, RYA. E o segundo gênero vai ter outra reação de apoio, que é o RYD, e vai ter o RXD. Mas nesse caso, o RXD vai ser igual a zero. Por que o RXD vai ser igual a zero? Porque não tem nenhuma força normal agindo na viga. E como não tem o que ele reagir, então ele vai ser zero. Vai ter, acho que no exemplo 2 vai ter uma força normal pra gente calcular. Então, não se preocupem que a gente vai aprender, ok? Então tá, deixa eu dar uma pancada aqui. A gente tem essa força de o que significa? Significa que a cada metro vai ter uma força, vai ser aplicado 30 kN. E a gente vê que entre B e C tem 2 metros. Então, a gente vai transformar essa força, ela vai ficar, em vez de ser uma força distribuída, vai ser uma força pontual no meio entre B e C, que vai ser uma força de 60 kN. Mas por que 60 kN? Porque a gente vai pegar 30 kN por metro vezes 2 metros. Isso vai ser igual a 60 kN, beleza? E vai ficar aqui no meio entre B e C. Agora que a gente já fez isso, a gente já tem o DCL da nossa viga. A gente tem aqui a força de 10 kN aplicada no ponto A, a gente tem a força de 60 kN aplicada entre B e C, e a gente tem a força de 15 kN aplicada em E. E agora a gente vai calcular as reações de apoio, que é o que a gente precisa para depois calcular os diagramas, ok? O que eu fiz? Eu fiz o somatório dos momentos em D igual a zero.
E daí eu vou explicar isso, porque eu acredito que talvez tenha gente que não entenda. Eu acho que é importante a gente entender tudo para que não tenha furos na nossa, não tenha buracos na nossa explicação, ok? No nosso estudo, no caso. Então, a gente está analisando uma estrutura isostática, o que significa que a gente pode usar três equações da estática, que é o somatório das forças em x tem que ser igual a zero para ter o equilíbrio das forças horizontais. O somatório das forças em y tem que ser igual a zero para ter o equilíbrio das forças verticais. E o somatório dos momentos tem que ser igual a zero também para a gente ter o equilíbrio dos momentos. E por que eu estou usando o somatório dos momentos em D especificadamente igual a zero? Bem, isso é estratégico, porque as reações em D, RxD e RYD, passam pelo ponto D, então não gera momento em D. Seu braço de alavanca é zero. Calma aí, como assim? Elas não vão gerar momento em D. Tá, lembra quando a gente tinha explicado aqui da porta? Aí eu apaguei, mas tá, vou usar esse daqui que tá mais vazio. Mas tá, ó, a gente tem aqui a porta, temos aqui a dobradiça e temos aqui a maçaneta. Eu expliquei pra vocês, a força e distância da maçaneta é melhor do que, sei lá, mais perto aqui da porta, porque tem maior distância. E se eu aplicasse força na dobradiça, que é onde gira? O que iria acontecer? Bem, o que ia acontecer é o seguinte. Vamos dizer que eu aplico 500 kN na maçaneta. Na maçaneta não, perdão, na dobradiça. 500 kN. Mas eu estou aplicando na dobradiça, então a distância é zero. Por quê? Porque eu estou aplicando no ponto de apoio. O que vai acontecer? O momento vai ser zero. Não vai acontecer nada com a dobradiça. Não vai girar momento. Eu não vou conseguir abrir a porta. Ok? Então, como eu apliquei a força na dobradiça, o momento é zero. Não adiantou de nada eu usar muita força, porque a distância é zero. Mesma coisa aqui no D. Se eu analisar aqui o ponto D, ponto D, tem uma força em RYD e tem aqui RY. Vamos fingir que RXD existe um valor, né? Porque a gente já sabe que é igual a zero por causa da análise que a gente fez antes. O que a gente tem? Eles estão no ponto. Não vai existir um D. O D vai ser igual a zero. Pode ser que o RYD seja 42 kN, acho que é algo assim. Mas a distância é zero. Não vai adiantar de nada. Entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido. Né? Mas continuando aqui. Com isso, você elimina as incógnitas de D. Ó, porque lembrem que o momento é igual a força vezes a distância. Se não tiver distância, não tem momento, ok? Por isso que a gente não vai ter nem RxD e RYD. Beleza? Certinho. Tá, continuando, perdão. Com isso, você elimina as incógnitas de D da equação de momento, facilitando encontrar a reação em A, por exemplo. Então, a gente tem a equação. O que ela significa? Ela está equilibrando os momentos em torno de D. Isso não significa que o momento fletor em D é zero. É apenas que a soma dos momentos em relação a D deve ser zero para o equilíbrio, ok? Entendido? Vamos continuar aqui agora o nosso cálculo das reações de apoio. Tá. O somatório dos momentos em D é igual a zero. Então a gente tem que o RA, aqui, que está aqui, ele vai causar um momento em D. Como que ele vai ser... Ai, meu Deus. Peraí. A distância de A até D é de 7 metros. Ficou bem reto, graças a Deus, né? E tá, e se vocês analisarem, tá com menos RA. Por que tá menos RA? Eu expliquei isso em uma videoaula, não lembro qual. Mas se vocês quiserem também, é só pensar no YouTube, momento fletor, sinal, eu esqueci agora, regra da mão direita, regra da mão direita. Vocês têm que pegar a mão direita de vocês aqui. Vou tentar ensinar de novo, né? Opa! E aqui tem o ponto D. Finjam que a pontinha dessa caneta é o ponto D. E aqui eu tenho o sentido do meu RYA. Ó, vocês estão vendo que o RYA tá pra cima, é igual minha mão, tá pra cima. Se o RYA fosse igual o de 10 kN, o de 10 kN é assim, então eu faria assim. Mas não, o RYA tá assim, e esse aqui é o ponto D. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a minha mão vire até o ponto D, ó, estão vendo? Ela tá assim, ela vai virar, vai realizar um movimento aqui, né? Vai fazer um giro em relação a D, ó. Tá indo em direção a D. O que isso significa? O que a gente pode analisar? É que talvez pra vocês a câmera tá virada, né? Isso é foda, não tem muito o que eu fazer em relação a isso. Mas, ó, eu tô analisando aqui, então eu preciso que vocês façam pra que vocês consigam entender. Façam isso que eu estou fazendo aqui, peguem a mão direita, usem algo como se fosse o ponto D e façam isso pra que vocês consigam analisar. Eu tô vendo aqui que tá girando em sentido horário. Em sentido horário é o quê? A gente convenciona que é negativo. Por isso que tá com sentido negativo o RYA. Porque ele tá girando em sentido horário se a gente fizer isso com a nossa mãozinha, beleza? Então tá. Então é menos RYA vezes 7. E se a gente fizer isso com o 10 kN? Vamos nessa. Aqui, opa, aqui o ponto D.
e aqui o 10 kN. Vamos girar. O que a gente tem? A gente tem que estar no sentido anti-horário. Então é positivo, beleza? Aqui, anti-horário. Então é mais 10 vezes 7. E a gente tem o seguinte. A gente tem que... Peraí. A gente tem que o horário é assim, né? Só pra relembrar, né? Acontece. Se esquecer, acontece. É o horário porque segue o sentido do relógio. E o anti-horário é assim. Anti-horário. Beleza? Só pra lembrar vocês aí, quem tiver esquecido, né? Vai que acontece. E agora vamos continuar. Vamos fazer isso agora com 60 kN. Pega aqui, pô, 60 kN, faz assim. O que ele tá fazendo? Anti-horário. Então, vai ser mais 60 vezes 4 vezes 4. O que a gente tem? A gente tem mais uma força ainda que é de 15 kN. Bastante força. Ponto D, 15 kN. Por que eu mudei? Antes estava assim, agora tá assim. Porque as outras forças estão à esquerda de D. E essa força de 15 kN está à direita de D. Então a gente vai pegar o sentido dela para baixo e a gente vai virar em relação ao ponto D. O que vocês observam? Ele é horário. Então é menos 15 vezes 1. Que é o que a gente tem exatamente aqui na nossa conta, beleza, galera? E se a gente fizer a soma, se a gente mandar isso tudo aqui pro outro lado, inverter os sinais e dividir por 7, a gente vai chegar que o RYA é igual a 42,15 kN, beleza? E agora a gente vai fazer a somatória dos momentos em A. A somatória dos momentos em A que tem que ser igual a 0. E por que a gente escolheu o momento em A? Porque a gente vai daí poder ignorar o RYA e o 10 kN, porque eles estão em cima do ponto A, eles não têm braço de alavanca, eles não têm momento, eles não realizam momento em relação ao ponto A. Então, seria 0. Então tá, beleza? Então a gente tem aqui, vamos começar. A gente tem ponto A, 60 kN, faz assim, vai dar negativo, porque está realizando o momento em sentido horário, beleza? E a gente tem também o RYD. A gente vai ter aqui ponto A, RYD para cima, fazendo assim, o que a gente tem? A gente tem que ele é anti-horário positivo. Então aqui vai ser o momento, os 60 kN realiza um momento negativo em relação ao A, ok? E a gente tem que aqui é positivo, o momento RYD em relação ao A, ok? Vamos pegar aqui nosso A, vamos pegar aqui o 15 kN, fazer assim, que a gente tem horário. Então, o momento do 15 kN em relação ao A é negativo, ok? Aqui. É isso que a gente vai ter aqui. A gente vai passar o menos 15 vezes 8 para o outro lado, o menos 60 vezes 3 para o outro lado, vai inverter o sinal, vai ficar positivo, e a gente vai passar o 7 dividindo, e a gente vai ter que o RYD é igual a 42,85 kN, beleza? Entendido, galera? Agora a gente vai calcular, a gente vai fazer, né, o diagrama de esforços, tanto do normal, quanto do cortante, quanto do momento seletor, ok? Então, galera, agora vamos calcular o diagrama de esforço, o diagrama de esforço normal, o cortante e o diagrama de momento fletor do nosso exemplo 1. Bem, o diagrama de esforço normal é bem simples, ele é nulo, porque a gente não tem nenhuma força no eixo X, tanto por isso que o nosso RXD não existe, porque não tem ao que ele reagir, ok? Então, ele é desse jeito aí, ele não tem muita coisa mesmo. E daí agora vamos calcular o nosso diagrama de esforço cortante, ok? Bem, em A gente tem uma força de reação de 42,15 no eixo Y e em D a gente tem uma força de reação de 42,85 também no eixo Y. Então, se a gente pegar aqui o 10 kN e o 42, a gente vai ter... Peraí, deixa eu fazer aqui, ó. O VA é igual a 42,15 positivo, porque ele tá pra cima, por causa do sentido dele, menos 10. Isso daqui vai dar igual a 32,15 positivo kilonewtons, ok? Então, aqui a gente vai ter 32,15 positivo, ok? E aqui a gente vai ter uma força distribuída, e a força distribuída ela vai diminuindo gradualmente a nossa força, ok? Vai diminuindo gradualmente a força que a gente tinha. Aqui ainda é positivo, mas aqui já é negativo. Daí, aqui ainda é 32,15, mas se a gente for calcular desse lado aqui, a gente vai ter que VC vai ser igual ao 32,15 menos 60. Por que 60? Porque é a força total que essa força distribuída tira. Se a gente pegar 30 vezes 2, vai dar 60. E é isso que ele tira no total. Isso daqui vai dar igual a 27,85 kN, beleza? Então aqui é 27,85.
E ela se mantém constante. Por que ela se mantém constante? Porque não tem nenhuma força cortante nesse caminho para diminuir ou aumentar ela, beleza? E aqui é negativo. Mas daí ela chega no ponto de apoio T e tem uma força cortante, né? Tem uma força de reação. Então, em VD, a gente vai ser igual ao 27,85, negativo, deixa eu botar aqui um negativozinho, mais o 42,85. Lembrando, os sinais é por causa do sentido deles. E aqui vai ser igual a 15. No caso, vai ser 15 positivo. E agora, no VE, a gente tem o seguinte. VE vai ser igual a 15 menos 15, que vai dar igual a zero. E é isso que dá na maioria dos resultados, né? Ele tem que acabar em zero. Se não acabar em zero, tem algum problema. Mas talvez se tipo, acabar 0,05, tudo bem. Acontece, deve ter sido algum problema de arredondamento, alguma aproximação aí que tu fez. E tudo bem. Daí é o teu professor que tem que analisar, né? Não eu. Né? Mas tudo bem. Então a gente calculou aqui o diagrama de esforço cortante. Bem rapidinho, bem tranquilo, né, gente? E no caso ele tá assim, é a mesma coisa que eu fiz, ele só tá mais bonito aí, né? Mas ok. Agora a gente vai calcular o diagrama de momento fletor. Daí tem algumas coisas que eu tenho que falar sobre o diagrama de esforço cortante, né? Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Vou ter que apagar bastante. Mas tá, algumas coisas é. O diagrama de momento fletor, a gente vai calcular ele utilizando o nosso... Opa, aqui não quero apagar. Aí. Utilizando o nosso diagrama de esforço cortante, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? Prontinho, deixa eu pegar aqui um azulzinho. A gente vai pegar essa área, a área de A a B, e essa área vai ser igual ao momento de A a B, ok? Então, por exemplo, a área de A a B, no caso desse nosso momento, é um retângulo. A área de um retângulo, né, para quem não se lembra, acontece às vezes, né? Não tô aqui pra julgar ninguém, é a base vezes a altura. Ainda botei errado, olha só, não dá de julgar ninguém mesmo. 30 é base vezes altura. Então, eu vou pegar aqui a área de B vai ser 32,15, opa, vezes a base, né? E a base é 2 metros. Isso aqui vai ser igual a 64,30, beleza? Show? Daí, se a gente for olhar aqui, o nosso diagrama de momento fletor tá aqui, 64,30. Mas eu pulei uma parte aqui, perdão, gente, tinha que explicar outra coisa. Mas isso daqui, no caso, vai continuar assim. E lembrando que aqui é positivo. Por que é positivo? Porque o lado padrão das fibras serem traçadas normalmente elas vão ser tracionadas para baixo, né? No concreto armado, né? A gente viu isso aí antes, ok? Daí, vamos primeiro aqui explicar sobre o ponto V igual a zero. O que é o V igual a zero? O V igual a zero significa que a força cortante muda de sinal, né? Positiva para negativa ou vice-versa. E é o ponto onde ocorre o momento fletor máximo. Porque o momento é máximo ou mínimo, onde a derivada dele, o esforço cortante, é zero. No caso, a derivada do momento fletor é o esforço cortante, ok? Isso é algo interessante de saber. Tá, mas no caso, pra gente descobrir o x, porque o que a gente quer é descobrir a posição do f. A gente vai ter um x à esquerda dele, né? E a gente vai ter um x à direita dele. E juntos eles vão ter que somar 2 metros, né? Porque a gente sabe que de B até C é 2 metros. Então, a gente tem que, pela esquerda, o x vai ser igual a cortante de A dividido pela nossa força distribuída, que é o quanto a nossa força distribuída vai demorar para chegar nesse valor. No caso, ele vai demorar 1,07 metros para chegar em 32,15. Espero que vocês tenham conseguido entender. Essa foi a analogia que eu tentei achar para vocês. Analogia não, né? Essa explicação. E daí, pela direita, a gente vai pegar o x, vai pegar o cortante em C, dividir pela nossa força distribuída, que é quanto que vai demorar para a nossa força distribuída conseguir chegar em 27,85. Vai demorar 0,93 metros, ok? Que é o que a gente tem aqui, os 1,07 metros para chegar em F pela esquerda e 0,93 metros para chegar em F pela direita, ok? Daí aqui a gente tem, aqui ó, esses dois valores, 1,07 metros à esquerda e 0,93 metros à direita, referenciam o mesmo ponto dentro da carga distribuída, entre B e C, chamado de ponto F no diagrama, ok? Vamos agora voltar a calcular o nosso momento, que isso era bem necessário. Porque olha só, a gente calculou aqui de A até B. E esse ponto aqui, que é o momento máximo, é o F. Por isso que a gente precisava do X, ok? Então aqui o X de B até F é 1,07 metros, aliás. E daqui até aqui é de 0,93 metros. Ok? Vamos continuar aqui então.
Calma aí, aqui não, aqui não. Ah, tá. É voltar um pouquinho mais. Tá. Cadê? Aqui. Nossa, que bagunça que tá, né? Será que eu apago? Mas é que é bom, porque... Tá, eu acho que eu vou continuar aqui, ó. Aqui. Aqui. Pronto. Vou continuar daqui. Opa. Deixa eu apagar toda a tinta. Aqui a gente já calculou o momento entre A e B. A gente calculou que ele é igual a 64,30. E agora a gente vai calcular de B até F. Mas, se vocês perceberem uma coisa, isso não é um retângulo, né? Isso é a área de um triângulo. E a área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, a gente vai ter que o momento de B até F vai ser igual a... A base é 1,07 vezes 32,15 dividido por 2. Vou pegar aqui minha calculadora e vou calcular quanto vai dar isso. Vezes 32,15 dividido por 2. E isso daqui vai dar pra gente... Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, tá. Show. Vai dar... Ah, tá. É que eu esqueci de uma coisa, né? Tá. Isso aqui vai dar 17,2. Mas, ué, ali tá 31. Mas é porque eu esqueci que o momento entre B e F vai ser a continuidade do nosso 64,3, somado com o momento que está aqui, que é de 17,2. Então, se a gente fizer isso, 64,3 mais 17,2, a gente vai ter igual a 81,5. Que se a gente for olhar aqui, é o que a gente tem no nosso momento, ok? Se vocês forem reparar, aqui tá com uma reta e aqui tá com algo mais parabólico, uma curva, né? Tá assim e tal. E por quê? Isso tem a ver com o nosso esforço cortante. Aqui ele está constante, né? Então, quando ele for virar um momento fletor, ele vai ser algo de primeiro grau, ok? Né? Tem que lembrar dessas coisas aí mais antigas. E como aqui ele já está no primeiro grau, já está, né, com essa reta assim diagonal, ele vai virar algo assim, de segundo grau, ok? Espero que vocês tenham entendido. Então, ó, aqui quando a gente for fazer, quando for virar lá em momento fletor, vai estar assim e vai ser de primeiro grau. Ó, aqui ó, tá vendo que tá uma reta? Por quê? Porque é de primeiro grau. Graças a Deus não é pouco bagunçado isso, mas tá. Já calculamos o momento daqui. Agora a gente vai calcular o momento de F até C. No caso, a gente tem 81,5, só que agora vai ser negativo. Por quê? Porque aqui é negativo o esforço cortante. Então a gente vai retirar. Então tá, isso aqui é o quê? É um triângulo. Então a gente vai pegar o 27,85, vamos pegar o 0,93 e vamos dividir por 2, ok? Isso aqui vai dar quanto? Vamos ver. Vai ser 27,85 vezes 0,93 dividido por 2. Isso daqui aqui é igual a 12,95. Daí, eu vou pegar 81,5 menos 12,95. Isso daqui vai ser igual a 68,55, ok? Vamos ver se bateu. E bateu, se arredondar, bateu. É isso aí, fechou. Mas aqui, opa, fiz errado. Aqui vai ser positivo, aqui positivo. Mas a gente já fez aqui também, fechou. Agora a gente tem que fazer desses outros. Vamos fazer, deixa eu apagar aqui com a borracha, essa parte aqui, senão fica muita informação, atrapalha, vocês não vão conseguir entender direito. Fica ruim pra todo mundo, né? Mas não tô conseguindo apagar muito bem. Com esses traços feios. Mas tá, já estamos quase acabando o exercício, gente, eu prometo. Ai, não acredito que eu fiz isso. Perdão. Tá, continuando aqui, vamos agora calcular o momento de C até D. A gente tem o quê? A gente tem 68,5 menos o quê? O 27,85 vezes o... Pô, aqui acho que é 3. Mas não é dividido por 2, olha só, já ia cometer um erro. Por que não é dividido... Tá. Por que não é dividido por 2? Porque esse é um retângulo. Então, o momento de C até D vai ser igual a 68,55 menos o 27,85 vezes 3. Isso daqui vai ser igual a 68,55 menos 27,85 vezes 3 igual a menos 15. Ok? Então, esse é o momento de
se é D, né? Ele vai ser igual a menos 15. Se a gente for olhar aqui, né? Menos 15. Aqui, menos. Então agora, vamos calcular o nosso último momento, que é o momento de D a E. Quando a gente chega no momento D, a gente tem que... O momento que está nele é menos 15. Mais de D até E, aqui é positivo, então a gente vai pegar e vai ser mais 15 vezes 1, porque é um retângulo e aqui é de 1 metro. E se a gente calcular, a gente vai ver que vai fechar em zero. Então, galera, depois de tudo isso, todo esse processo, a gente conseguiu achar o nosso... Aqui, o nosso momento fletor, o nosso DMF, ok? Eu espero que vocês tenham conseguido entender esse exemplo. Bem, galera, vamos aqui resolver o nosso exemplo 2. Nesse exemplo, a gente tem uma viga de 13 metros, a gente tem um momento aplicado em A, um apoio de primeiro gênero... Oxi! Calma aí, que saiu sozinho, né? Por algum motivo. Mas ok. A gente tem um apoio de primeiro gênero no B, a gente tem uma carga distribuída de formato triangular entre B e C. Entre C e D, a gente tem uma carga distribuída de formato retangular. Temos um apoio de segundo gênero em D, uma força aplicada em E, uma força inclinada aplicada em F, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser... Opa! Tá travado isso aqui. Vai ser pegar as forças distribuídas e fazer com que elas fiquem aplicadas e pegar a nossa força inclinada de 10 kN e dividir ela em eixo X e em eixo Y, ok? Então é o seguinte, a força distribuída retangular a gente já sabe como fazer. A gente vai pegar a força por metro, que é kN, 20 kN por metro, e vamos multiplicar pela extensão que tem essa força distribuída retangular, que é de C até D, que é de 6 metros. Isso aqui vai ser igual a 120 kN. E essa força pontual vai estar localizada aqui, no meio dessa força distribuída, né? No caso aqui, 3 metros, ok? Daí aqui a gente agora vamos fazer a força pontual da força distribuída triangular. Que no caso a gente vai vamos pegar a área, né, da força distribuída, que é o que a gente faz aqui também. Aqui, isso aqui é apenas a área do retângulo. A gente vai pegar a base, que é de 4 metros, vezes a altura, que é de 20 kN por metro. Vamos dividir por 2, porque essa é a fórmula da área do triângulo. A gente vai obter a força de 40 kN, essa é a força pontual. E agora, para a gente saber a localização dela, a gente vai pegar a extensão, que é de 4 metros, e vamos multiplicar por 1/3, que vai dar 1,33. Então, a gente vai pegar a força pontual e vai botar ela a 1,33 do final do triângulo, ok? Que no caso seria aqui, beleza? E agora, em relação à nossa força inclinada, a gente vai ter o seguinte. A gente tem aqui um ângulo de 30 graus, a gente sabe que a hipotenusa é 10 kN, e a gente quer achar Fx e Fy. A gente então vai pegar o cosseno de 30 graus, que ele vai ser igual ao 10 dividido por Fx, e o nosso seno de 30 graus, que vai ser igual ao 10 dividido por Fy, beleza? E daí, se a gente fizer essa conta, a gente vai ter que o nosso Fx é igual a 5 e o nosso nosso Fx é igual a 7, confundi as letras, perdão, galera. E o nosso Fy é igual a 5 kN, ok? Daí tá, agora que a gente já tem aqui as forças, já temos o nosso TCL, a gente tem que calcular o quê? O RYB e o RYD, e também temos que calcular o nosso RXD, ok? Por que não tem um RXB, né, aqui? Bem, não tem porque o B é um apoio de primeiro gênero, ok? O RX dele é fácil de achar, é só a gente vir aqui e aplicar, o somatório das forças em X, que no caso vai ser o 8,7 mais o F de X, aqui, beleza? No caso aqui o menos 8, daí a gente vai ter que o F de X é igual a 8,7 kN, ok? Fechou? Daí que a gente tem o somatório dos momentos em D. Por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso porque a gente quer... Peraí, deixa eu apagar aqui isso aqui. A gente está fazendo o somatório de momento em D porque a gente quer achar a nossa reação de B, tá? Daí, a gente considerando que o somatório dos momentos em D é igual a 0, significa que a gente vai achar a incógnita de RYB. As outras duas incógnitas não vão participar dessa equação.
Porque como elas estão no ponto D, aplicando força no ponto D, elas não geram momento, elas não têm braço de alavanca suficiente para fazer isso, porque o braço de alavanca delas vai ser igual a zero, ok? Entendido? Então tá. O somatório de momento em D, vamos ver. O 50, esse 50 aqui, ele causa um momento em D, um momento positivo porque é anti-horário, ok? Então ele aparece aqui. Aí o RYB, ele causa um momento negativo e vezes 10, que é daqui até aqui, ok? Negativo por quê? Temos aqui o ponto D, que é a ponta da minha caneta, beleza? Temos aqui a nossa mão direita. A gente vai pegar a nossa mão direita, ela está no sentido do RYB. O RYB é nesse sentido assim, pra cima, igual a minha mão está pra cima. A gente vai girar e a gente vai ver que ela está no sentido horário, ok? Façam vocês aí em casa, que eu acho que é uma boa pra vocês. Porque na hora da prova vai precisar. Beleza, temos o RYB. Agora, o 40 kN também vai causar um momento em D. Então, a gente vai pegar aqui a mão direita, vai botar pra baixo, porque é o sentido que está a força de 40 kN. Aqui está nosso ponto D. Vamos girar. E olha só, anti-horário positivo, ok? Daí tá, 120, a mesma coisa. Bom, pega aqui, anti-horário. E está multiplicando por 3, porque a distância de 120 até o D é de 3 metros. O 40 está multiplicando por 7,33, porque é a distância do 40 até o ponto D, ok? Daí, RXD e RYD, não, como eu falei, não causam momento porque eles estão sendo aplicados no D. Como eu falei antes da dobradiça da porta, né, como funciona, sem braço de alavanca, sem momento. Agora, aqui a força em E é de 30 kN, aqui a gente tem o ponto D, aqui a gente tem a força em E, a gente vai ver anti-horário positivo. Vezes 1, porque a distância é de 1 metro. E ali, menos 5 vezes os 5 kN está aplicado, a distância é de 2 metros. Se a gente for ver, negativo, porque é horário, ok? Daí, opa, não está faltando 8,7? E daí eu te falo que ele não está faltando. Por quê? Porque ele está no mesmo eixo do ponto D. Então é como se ele não tivesse um braço de alavanca, ok? Então não tem o que... Não existe um D. E vai ser a mesma coisa dessas outras forças, do RXD e o RYD. Ele está passando pelo mesmo ponto, olha só. Ele está aqui, passando pelo eixo. Então não vai gerar momento em relação ao ponto D, beleza? Ok? Deixa eu vir aqui. Ok, a gente descobre daí o RYB. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão achar que o RYB é igual a 72,32 kN, beleza? Agora a gente vai fazer o somatório dos momentos em B, que tem que ser igual a zero. No caso, daí quem que não vai aparecer? Acho que é melhor eu apagar aqui, senão vai ficar muito bagunçado, ok? Deixa eu vir aqui. Tá, a gente tem o RYB. E temos o RYD. Temos o RXD. Ok, perfeito. Então tá, é o seguinte. A gente tem o RYB, que ele não vai aparecer nessa nossa equação, porque ele não vai realizar momento em B, porque ele está no ponto B, não tem braço de alavanca, igual a zero, beleza? Mesma coisa do 8,7, ele também não vai aparecer, porque olha só, ele está na mesma linha do B. Então ele não vai conseguir fazer nenhuma alavanca em relação a ele. Não vai ter nenhum braço de alavanca para ele fazer um momento, ok? Então vamos começar analisando essa nossa equação. A gente vai ter o 50, mesma coisa do outro, vai ser mais 50, positivo, no sentido de horário. A gente vai ter o menos 40, por que menos? Aqui a gente tem um ponto B, aqui a gente tem a força pontual de 40, a gente vai virar e, olha só, tá no sentido horário, beleza? Então, horário é negativo, ok? E 2,67, porque a distância aqui do 40 pro B. Daí, e o 120? O 120, mesma coisa, negativo, sentido horário, e vezes 7, porque a distância do B até o 120, ok? E agora o 30. O 30 tá... Aqui a gente tem o ponto B, aqui a gente tem a nossa força de 30, faz assim, sentido anti-horário, isso o sinal positivo. Agora, vamos pegar aqui os 5 kN. E vamos ver aqui no ponto B, 5 kN aqui, faz assim, está no sentido horário, e isso aqui é esse sinal negativo. Vezes 12, porque é a distância do 5 até o B. E, por último, aqui o nosso RYD, que está aqui, a distância até o B é de 10 metros, e ele é positivo, porque se a gente pegar aqui o nosso RYD, a gente vai ver, olha só o movimento que ele faz. Ele faz um movimento que é positivo, porque é no sentido anti-horário. Daí, se a gente pegar aqui, o nosso RYD é igual a 62,68 kN, ok? Opa, aqui é para provar, e aqui a gente tem as nossas reações bonitinhas. Agora a gente vai ver para fazer o diagrama,
diagrama do esforço normal, do esforço cortante e do momento fletor. Então, galera, vamos começar aqui, vamos calcular o nosso diagrama de esforço normal. E é o seguinte, a gente vai ter que lembrar da nossa convenção amada e querida. Para quem não lembra, ela é assim, beleza? Ok? Então, a gente tem aqui o nosso ponto D. E a gente vai analisar ele pela esquerda, ok? Tá, mas o que significa analisar ele pela esquerda? A gente vai fazer um corte nele e a gente vai analisar apenas as forças que estão pela esquerda. E daí, se a gente for analisar, no caso, as forças axiais, né? Porque a gente está fazendo aqui o diagrama do esforço normal. Quando a gente for fazer o diagrama do esforço, do diagrama de momento fletor, a gente vai analisar o que causa momento, beleza? Então tá, continuando aqui. O que a gente tem de esforço normal é 8,7. Se a gente for olhar aqui, ele está no sentido contrário ao que é considerado positivo. Então vai ser igual a menos 8,7. Então aqui, negativo 8,7. Daí a gente vai continuar. No ponto E não existe nenhum esforço normal até que a gente chega ao ponto F. E no ponto F a gente tem o seguinte, a gente tem outra força normal que está no sentido positivo convencionado aqui pela nossa convenção. E daí no ponto F a gente vai ter, no ponto F esquerdo, né, considerando o que está na esquerda, a gente vai considerar igual ao menos 8,7 mais o 8,7. Isso daqui vai ser igual a zero. Beleza? Tudo certo? Opa, deixa eu vir aqui. Eu apertei pra pular, mas não foi, não sei porquê. Mas tá. Agora a gente vai ter aqui que fazer o nosso diagrama de esforço cortante. Opa, aqui, deixa eu apagar tudo. Vamos começar aqui do A até o B. A gente não tem nenhum esforço cortante, a gente só tem zero. Mas chegando no B, a gente vai ter o 72,32, que faz com que a nossa força, o nosso diagrama de esforço cortante, aqui tenha uma força. Só que daí, a partir do B, acontece que existe uma força distribuída triangular, que faz com que isso aqui vá caindo gradualmente, ok? Assim como está caindo aqui. E vai cair 40 kN, que é o total, que essa força é negativa da nossa força total. Então vai ficar aqui 32,32. Só que a força distribuída triangular acaba, mas a força distribuída retangular acaba de começar. E daí a gente vai ter o 32,32 perdendo 120. Né? No caso vai ficar, eu acho que é 87,7, alguma coisa assim. Daí a gente chega aqui no D e a gente tem o quê? A gente tem o 62,68. Lembrando que isso aqui é negativo, né? Então vai subir e vai ficar menos 25. Vai ficar constante de D até E, porque não existe nenhuma carga pontual aqui, como está só os dois. Não tem nenhum problema. Daí 30 kN vai subir. No caso, a opa, subiu demais, hein? Que isso? Mandei mal. Deixa eu apagar aqui. A gente tem o nosso menos 25. Menos 25 mais 30 vai ficar igual a mais 5. Até que chega no final o F e fica 0. Aqui é o que a gente fez, né? Aqui estava em 0, teve a força em reação em B. Daí aconteceu que, aqui no caso é a força distribuída triangular. Daí chegou no 32,32 e foi diminuindo com a nossa força retangular, ok? Até chegar a menos 87,7. Aqui tinha a reação em B, que ficou menos 25. Aqui tinha uma força pontual de 30 positivo, até que chegou aqui no final, né? E diminuiu 5, que estava aqui, e anulou, beleza? Aqui positivo e aqui negativo. Uma coisa importante que eu esqueci de falar é muito importante quando o nosso V é igual a zero, né? Que eu tinha mostrado no outro exemplo. Aqui V é igual a zero, vou chamar esse ponto de ponto G. E quando o V é igual a zero, a gente tem o seguinte, a gente vai ter o maior momento fletor nesse ponto aí. Então, pra gente, é muito importante a gente descobrir a localização dele. Então, aqui a gente tem uma força de 32,32 e a gente quer saber quanto que falta para ela ser anulada, que é quando a gente acha o nosso ponto G, ok? E pra gente descobrir isso, é só a gente pegar o 32,32 e dividir por 30, que é a quantidade de força que é realizada aqui, de 20 kN por metro. A gente fazendo isso, a gente descobre que faltava 1,62 metros para essa força ser anulada. Mesma coisa a gente faz aqui com o outro lado, que vai ter 4,38 metros. Então, o ponto G é 4,38 metros do nosso apoio D. Isso é algo legal para se referenciar, porque daí eu posso desenhar ele meio aqui na imagem, né? Aqui o nosso ponto G é 4,38 metros.
Beleza? Agora vamos começar a fazer o diagrama de momento fletor. Isso vai ser bem importante pra gente calcular o ponto G no futuro, ok? Então vamos começar pelo momento A. Lembrando de novo, a nossa convenção vai ser hiper importante agora, né? Aqui desenhando ela pra gente, né, ficar olhando. E tá, então tá. No nosso momento A, o que a gente vai fazer? A gente pode analisar o A, vou fazer um corte nele, pela esquerda ou pela direita. Se a gente analisar pela esquerda, o único momento barra força que a gente vai ter que olhar é os 50 kN por metro. Pouquinho. Mas se a gente fazer o momento A pela direita, a gente vai ter que olhar os 72,32 kN, o 40 kN, os 120 kN, os 5 kN, o 30 e os 62,68 kN, ok? Então, a gente vai analisar o momento em A pela esquerda. Então tá, vamos aqui pegar nossa convenção amada. E tá, e vamos analisar pela esquerda. O momento em A, pela esquerda, a gente tem um momento anti-horário. E a gente tem que usar a convenção da esquerda. Aqui na convenção da esquerda, a gente diz que o momento positivo é o momento horário, que é o sentido contrário do que a gente tem aqui. Então vai ser menos 50 kN por metro. Ok? Então a gente tem que esse é o momento em A. Só que daí a gente chega aqui e a gente chega no momento em B. E o momento em B, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos cortar o B e vamos olhar esquerdo ou direito. A gente vai olhar o esquerdo e a gente vai ver a mesma coisa, que é menos 50 kN por metro, ok? Aí a gente chega em B e começa o quê? A decair. No caso, a subir nosso momento, perdão. Aqui é o positivo. Começa a subir nosso momento. Por quê? Porque a gente tem a força distribuída triangular. A gente já olhou o A, a gente já olhou o B. Vamos agora olhar o nosso C. E aí, o que vocês acham que faz a pena a gente olhar, né? O C. Mas lembrando, pode fazer tanto pela esquerda quanto pela direita, mas pela questão de praticidade. Vamos olhar a esquerda. No momento em C esquerda, a gente vai ter o menos 50, né? Lembrando, a convenção é assim, ok? A gente vai ter o 72,32, que a gente vai pegar aqui, pô, a gente vai ver assim, ele está no sentido horário. Como o 72 está no sentido horário, ele vai ser positivo, vai ser mais 72,32 vezes o 4. A gente tem o C, a gente tem aqui o 40, e a gente vai ter que vai ser menos 40, porque está no sentido anti-horário, vezes 1,33. A gente vai ter que isso aqui é igual a 186 kN por metro. Kilonewtons vezes metro, não por metro, igual eu falei. Ok? Achamos já o C também. Agora vamos achar aqui o ponto G, né? O aumento do ponto G. E a gente vai analisar ele. O ponto G tava tipo aqui, né? Sei lá. Opa, errei bastante. A gente vai analisar ele pela direita, ok? Porque na apostila tá pela direita, mesmo que eu acho que pela esquerda. Pela esquerda seria pior porque ia ter talvez a força distribuída triangular. Não sei, porque ia ser o 40, né? Mas tudo bem, vamos analisar pela direita, porque a apostila tá pela direita. Eu acredito que é melhor pela direita, talvez mesmo, mas ok. Então tá, pela direita a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter, deixa eu começar aqui pelo 5 kN. E a gente vai ter o 5. 5 vezes quanto? A gente sabe que do G até o D é 4,38. Então a gente vai ter 5 vezes o 2 mais o 4,38. E o 5, será que vai ser menos 5 ou mais 5? Ponto G, 5, faz assim. Tá dando que é horário. Vamos lembrar como é a convenção? A convenção diz que pelo lado direito tem que ser anti-horário. Então, é menos 5, ok? Vamos olhar agora o 30. Vamos pegar o 30. No caso, aqui, G, aqui, é positivo, é mais 30. Mais 30 vezes quanto? Vamos ver. Vai ter 1 mais 4,38, ok? Beleza, que outra força a gente tem? Bem, o resto, 8,7, o 8,7 aqui também não vão fazer, a gente tem só o 120. O lado direito é bem prático mesmo. No caso, não vai ser 120, né? Porque isso daqui é 120 se a gente tivesse tudo isso, mas a gente não tem toda essa força distribuída. A gente tem... Opa, deixa eu pegar aqui. A nossa força distribuída é daqui, do 4,38. Aqui, ó. Essa é a nossa força distribuída que está causando um momento pela direita. Então, vamos focar nisso, ok? Então, vou calcular aqui ao separado. O momento que a nossa força distribuída retangular está causando em G. Ok?
a gente tem um 20 vezes 4,38, né? Que vou pegar aqui minha calculadora para calcular, né? 20 vezes 4,38, isso igual a 87,6. A gente tem isso. E onde é que ele vai estar? Ele vai estar aqui no meio. Esse 87,6. Então, a gente vai multiplicar ele, né? Pelo momento, no caso, a gente vai multiplicar ele por 4,38 dividido por 2, né? Porque esse é o real momento que ele vai causar. Isso daqui é a força total, a força pontual dele. Agora a gente tem que calcular a distância até o ponto G, ok? E daí, no final, é isso daqui que a gente tem. Calma aí, peraí. Gente, eu esqueci de botar o 62,68, perdão, né? A gente também tem o 62,68, esqueci de botar ele, tava viajando. No caso aqui a gente tem o ponto G, aqui a gente tem a força, ele vai ser positivo, ok? Vai ser 62,68 vezes 4,38. E eu nem analisei o sinal do 87,6, né? Aqui a gente tem o G, aqui a gente tem ele vai ser horário, ele vai ser negativo. Vai ser 87,6 vezes, vou pegar 4,38 dividido por 2, 2,18, é isso? 19, tá estranho. Que no caso é a mesma coisa que tá escrito aqui, né? Isso daqui, no caso, é a força distribuída, tá? Que eu destrinchei um pouco mais pra vocês. Mas no final o resultado vai ser igual a 212,2 kN por metro, ok? Que é, no caso, nosso momento máximo aqui. Beleza? Já sabemos o momento em A, em B, em C, em G. Falta a gente calcular aqui o de D, o de E e o de F. Vamos calcular o do D. Deixa eu apagar aqui. Vamos pegar aqui o D e vamos analisar pela direita. O momento em D pela direita vai ser igual ao 30 vezes 1 e o 5 vezes 2. Agora a gente só tem que ver o sinal deles. Temos aqui o D, temos aqui o 30, fazemos assim, anti-horário, anti-horário pela direita é positivo. Temos aqui o D, temos aqui o 5, fazemos assim, a gente tem horário, horário pela direita é negativo. Então, o momento pela direita vai ser igual a 20 kN por metro. Agora vamos fazer o momento em E. O momento em E, a gente faz um corte, escolhemos a direita porque é o que tem menos elementos. O momento em E pela direita vai ser igual ao 5 vezes 1, porque é a única coisa que causa o momento no E, o 8,7 está no mesmo eixo. E isso daqui, o 5, será que vai ser positivo ou negativo? Pegamos aqui o ponto E, pegamos aqui o ponto 5, e horário vai ser menos 5. 5 kN menos, 5 kN metro, ok? Então, também achamos o E. Então, agora só falta o F. O F a gente faz aqui um corte, e a gente pode ir pela esquerda e olhar tudo isso, ou pela direita. E olhar apenas a força que está sendo em cima dele, né? Só que a força que está sendo em cima dele, né? Está sendo causada por ele. Não existe braço de alavanca, o momento vai ser igual a 0, ok? Então, esse é o nosso diagrama do momento fletor. E essa foi nossa aula, ela é bem grande, mas é para que vocês consigam entender tudo sobre esforços em estruturas, ok? Então, se você viu a aula até o final, eu peço com muito carinho que se inscreva, ou, sei lá, deixe o like, né? O que puder fazer para compartilhar o canal e ajudar seria muito legal. Então é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.